Boa noite a todos. Nossas palavras são sempre de alegria, de gratidão e pedindo a Deus, sobretudo, que esse clima de amizade, que essas boas vibrações que nos envolvem a todos, possam permanecer no coração de todos nós por bem mais tempo. Chegávamos aqui e informamos. Vamos falar sobre consciência. Combinamos? Não, né? Não. Eu acho que foi combinado. Será? A mensagem do Espírito Rodrigo, foi psicografada, que faz parte do Bilhetes Fraternais, é já esse sabor inicial, aqueles que já prestaram, já sintonizaram, o tom, talvez, das nossas reflexões para a noite de hoje. Consciência, uma visão espírita, obviamente. E quando falamos uma visão espírita, nós não estamos desprezando ou descartando tantos outros pontos de vista de tantos outros irmãos, outros olhares, de searas cristãs ou não, de outros arraiais do pensamento humano, que nesse afã de buscarmos entender melhor a própria vida e a nós mesmos, se debruçam uns sobre o olhar da filosofia, da psicologia, das ciências em geral, das ciências neurológicas, da própria medicina, um olhar multidisciplinar para nós entendermos efetivamente a complexidade, ao mesmo tempo a beleza e a importância de nós nos compreendermos a nós mesmos a fim de melhorarmos o nosso viver. Consciência, acima de tudo, pelas definições tanto da filosofia quanto da psicologia de forma geral, é esta capacidade de nós discernirmos as coisas, a capacidade de nós exercermos a autoconsciência, é a capacidade de percebermos tanto os processos, os próprios fenômenos e estados mentais internos, como também percebermos, discernirmos ou refletirmos as circunstâncias, as relações e os estímulos externos. A consciência pressupõe, dentro do nosso patamar de observação, pressupõe o espírito, e assim, contribuição da doutrina espírita, esse ser que é sobrevivente, que sobrevive, que está além da durabilidade do corpo que ora envergamos, dentro da contribuição do espiritismo, junto com outras leituras que são também imortalistas e espiritualistas, nós temos, por definição, que o que nós somos é muito maior e é imortal, e sobrevive a essa estrutura da nossa expressão. Um grande fator de contribuição para os nossos processos infelizes, uns menores, outros maiores, a depender das circunstâncias de cada um, é o nosso nível de excesso de superidentificação com a nossa expressão material. É claro que ela faz parte da minha expressão. Então, quem sou eu hoje? Hoje eu sou tudo isso, inclusive encarnado, faz parte de mim este corpo que agora. E mesmo esse corpo, a gente fica um tempo sem se ver, quando vê, ele já modificou. Porque ele é transitório, ele é passageiro. A gente pisca, como a gente costuma brincar, e de repente, cadê fulano? Nossa, como está diferente. O tempo passou, o tempo desgastou, o tempo burilou, o tempo machucou. Não foi o tempo. É a matéria que dentro da nossa compreensão ainda relativa daquilo que é criado, como o tempo e o espaço foi criado, faz parte da criação. E sem entrarmos no âmbito desses raciocínios mais complexos, não é a nossa especialidade, temos que ter a humildade, mas é importante a gente pegar e entender que um dos nossos prismas de reflexão com auxílio da doutrina espírita é entender que esse ser que as ciências
Inclusive, nós damos as mãos e concordamos com a psicologia, concordamos com a filosofia de modo geral, que consciência é aquilo que determina um olhar atento, desperto. Ela faz referência, inclusive, dentro do olhar das ciências psicológicas, humanas, acadêmicas, a consciência está relacionada, inclusive, com a nossa percepção de dever. É na consciência que nós temos ali os princípios que norteiam a nossa elaboração do que é certo e errado, do ponto de vista moral. Vejamos, estamos concordando. Por quê? Porque a verdade sobre a nossa essência, ela não é de domínio exclusivo da doutrina espírita. Até porque a doutrina espírita a gente se cansa, mas vamos continuar repetindo e vocês tenham paciência conosco. Sempre falamos aqui, a doutrina espírita enquanto conteúdo é inatacável. A doutrina espírita enquanto conteúdo é perfeita. Alguém que possa estar chegando hoje aqui, está querendo começar a conhecer a doutrina espírita, nem ou também não tem problema, mas tem curiosidade, quer aprender, já ficou chateado comigo. Mas que povo arrogante, os donos da verdade. Mas nós estamos falando do Espiritismo enquanto entendendo o Espiritismo como revelação divina. Espiritismo enquanto movimento humano, seja bem-vindo você que ainda não conhece o Espiritismo, nós espíritas somos muito imperfeitos. E ninguém fique chateado comigo. Se vocês não se julgam assim, me perdoe. Não deveria estar falando para vocês, né? Deveria estar aprendendo com um bando de espírito puro, mas está tudo bem. E ser imperfeito não significa não ser perfectível, não ser belo. Como se um aluno pudesse ser, pela condição de aluno, ser considerado alguma coisa ruim. O imperfeito significa, somos aprendizes, temos o que aprimorar, temos inclusive o que não só aprimorar, mas o que corrigir. Isso faz parte do entendimento que está ligado ao nosso processo de amplitude da consciência. Porque se consciência é também, sobre esse olhar, uma capacidade humana, então, dentro do olhar da doutrina espírita, tudo evolui. Inclusive aquilo que nós chamamos de consciência, ou, se a gente quiser ser mais chato, o mais preciosista na definição, a gente pode até dizer que a consciência não evolui. O que evolui é a nossa amplitude de compreensão e de acesso a ela. Será? Ninguém precisa brigar por determinados conceitos ou apreensões de palavras. O importante é entender o contexto que nós estamos abordando aqui. Por quê? Porque vamos nos fazer valer da contribuição do pensamento de Kardec e da doutrina espírita. Vamos começar com uma pergunta que todo mundo aqui que já é espírita, que já assistiu palestra, que já estudou, já deve conhecer também decorado. Quando Kardec abre a terceira parte são 4 grandes partes do Livro dos Espíritos, na terceira parte ele chama de leis morais. Ou, como a gente entende, as leis morais fazendo parte das leis de Deus. Por quê? Porque as leis de Deus ou as leis naturais são a mesma coisa. Ele abre a terceira parte na 614, perguntando se a lei de Deus se a lei de Deus ou a lei natural, se elas podem ser consideradas a mesma coisa. Inclusive, Kardec faz sempre a pergunta de Kardec, você vê que não é despropositada, tem um propósito. Kardec já está provocando a espiritualidade superior, no bom sentido, para entender aquilo que a gente chama de lei natural. Vejamos que Kardec é discípulo de Augusto Comte, é um positivista, é um homem de razão. Não tem medo de fazer pergunta, porque o objetivo de Kardec na codificação não era implantar um movimento religioso humano falível que, sob a capa do poder transcendental, vai se utilizar desse poder para poder usufruir poder material temporal. Não é o que nós fazemos, infelizmente, até os dias de hoje, com o material da transcendência, utilizando ainda hoje dentro dos movimentos religiosos, respeitáveis todos, mas falíveis porque somos humanos, imperfeitos, usando
o material, o conteúdo da espiritualidade, no exercício dos cultos e de todas as expressões religiosas, às vezes para poder conseguir aquilo que é, às vezes, inconfessável, que é a manipulação do quê? Do nosso desejo de poder, da nossa vaidade. Nós vamos ver isso, inclusive, dentro dos movimentos religiosos. O que não inviabiliza e o que não desqualifica a necessidade de nós termos as religiões, que é uma necessidade, é um campo de prática, de aprimoramento para que a gente trabalhe melhor o conteúdo de espiritualidade, porque ele faz parte da nossa essência. E é o campo que nós temos menos cultivado e é onde estão as melhores e as maiores necessidades, inclusive que, quando bem atendidas, diante de um melhor atendimento de todas as minhas necessidades espirituais, vejamos o que a mensagem de preparação de ambiente é contigo mesmo. Porque quando eu busco esse processo de equilíbrio íntimo, da minha conexão com a esfera de amor e o entendimento mais amplo das leis que regem a minha vida, entendendo que ninguém está sendo movido por forças do acaso, de que eu não posso estar dando mais sorte ou menos sorte ou mais azar em função das ocorrências difíceis do ponto de vista da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde financeira, entendendo que estas ocorrências e circunstâncias não são aleatórias ou das quais eu sou vítima passiva desses processos. Por isso que a doutrina espírita se alinha com um pensamento que chama a responsabilidade do ser criado na sua condição de espírito imortal, criado por Deus, à sua imagem e semelhança, numa linguagem poética, mas no sentido de temos atributos divinos. Tudo aquilo que a gente pasma e fica absolutamente admirado em termos de potenciais, de inteligência, de capacidade de atuação, de desenvolvimento dessas potências ao infinito, que nós vemos essa inteligência na criação, também é possível ser observado em nós. Então, esse olhar, essa reflexão é muito importante, porque senão a gente vai ficar aqui falando sobre consciência e a pergunta é, para que eu saí de casa hoje? Às vezes não cheguei nem em casa, como muitos de nós, para poder ouvir esse povo ficar filosofando, e o que isso faz de prático na minha vida, esse conhecimento? É para entender que todos nós temos efetivamente em nós um pensamento íntimo. Esta é uma definição que está na codificação. A consciência é um pensamento íntimo. É nela, linguagem, por exemplo, emanuelina, de Emmanuel, é essa consciência que guarda as nossas nascentes preciosas e a nossa conexão com a lei divina. É na consciência que nós podemos encontrar os melhores processos de direção e de direção correta e de orientação segura para a minha trajetória, que não se circunscreve à vida que eu tenho hoje, só a vida material. Então, um dos diferenciais, com todo respeito, ao pensamento humano, quando vai se debruçar a consciência, é, para o espírita, esses processos estão além da experiência que o ser que começa a buscar o processo de autoconhecimento, de percrustar o próprio pensamento e ir com mais profundidade para entender o que é, como pensa, mas mais do que isso, como sente a si mesmo e como sente a vida, as pessoas e as circunstâncias, a autopercepção. Nós estamos muito acostumados a incentivarmos o processo das percepções externas. Estamos tão treinados disso que a gente já olha e já vê o outro, nossa, ele está tão acabadinho, porque a gente vê os processos normais, que são bonitos, do envelhecimento.
no corpo, na própria casa, nas circunstâncias materiais, da qual a própria ciência mostra que estão todas sujeitas aos processos de transformação, que nós chamamos de destruição, mas a beleza é que aquilo que vai ruindo de uma certa forma tem os seus processos de absorção da própria matéria e se voltam para matéria-prima que vai ser absorvida e vai ser transformada e sendo utilizada, porque é a matéria, aquilo que se serve para a intelectualização do espírito. Enquanto encarnado, a matéria precisa ser respeitada, precisa ser admirada, porque ela é criação de Deus para esse nível de escola de vida em que eu preciso manifestar-me num corpo carnal, num processo de matéria mais densa, porque existem níveis de matéria tão sutis que a gente não chama mais de matéria. A ciência está corroborando aquilo que a própria doutrina, os místicos de todos os tempos viam de forma diferenciada, porque o olhar sobre o conteúdo que está em a natureza independe de época. Temos pessoas que leram a lei divina através da sua linguagem, da cultura da sua época, e quando a gente estuda e fala, mas isso bate com a doutrina espírita, isto que é poesia, que é literatura de mais de 5.000 anos atrás, bate com aquilo que hoje a ciência explica melhor. Por quê? Porque a lei divina está onde? Onde é que estão os códigos que refletem a inteligência da criação? E, obviamente, se há uma criação, há um Criador. Com todo respeito àquelas pessoas que dizem que não há um Criador. É difícil hoje essa conversa. Eu nem perco tempo. E não por uma soberba. É porque está muito mais fácil, muito mais difícil, perdão, tentar manter uma crença no universo não criado do que a ideia que já é inata de entender que todos esses fenômenos que manifestam a inteligência não podem ter sido obras de algo não inteligente. O acaso não cria nada inteligente. Então, todo esse arcabouço de princípios fazem com que a doutrina espírita possa colaborar, dizendo, um primeiro pilar, há um Criador e há uma criação, desde sempre. E é difícil entender isso, porque nós situamos a nossa vida agora. Uns nasceram na década de 70, de 80, teve gente que nasceu na década de 60, início do século 20, mas você nasceu realmente aí? Então, o primeiro paradigma, você não nasceu aí nesse período, no século 20 ou no século 21. Você renasceu nesse período. Renasceu no sentido de você voltou para a escola material encarnado. Então, o princípio da imortalidade da alma, do qual faz uma diferença muito grande entender aprimoramento. Porque, com todo respeito, se nós não tivermos esse patamar e esse paradigma da imortalidade, falar em amplitude de consciência, de buscar princípios de entendimento da lei divina, para quê? Para na hora que eu me sentir que eu estou começando a perceber a vida com mais sutileza, com mais sofisticação, eu fico doente e desencarno. Desencarno não, né? Para esse que não acredita em nada, morri? Gente, a morte definitiva é a maior injustiça que poderia existir na face da Terra. A grande mentira que nós temos contado em várias culturas, principalmente na cultura ocidental, uns para os outros, é de que a morte é o fim, a morte do corpo. Não faz sentido. Temos, às vezes, a percepção de que eu tenho ideias que, por mais que eu tenha tido algum contato, e é claro, isso está provado todos os dias, tem coisa que você começa a mexer e você fala, eu já sabia disso. Os dons inatos. Que coisa mais covardia. Até hoje, eu gosto de tocar meu violão, mas na hora que eu vejo uns meninos que 1, 2 anos, vai para o piano, vai para o violão e faz tudo, e eu estou num esforço tão grande, deve ser a minha primeira encarnação mexendo com instrumento, eu vou ser um gênio da música, eu não sei quantas encarnações para frente, mas eu comecei agora. Então seria uma grande injustiça pessoas que nascem
naturalmente com tendências a determinadas habilidades que a gente fica pasmo. Olhem para vocês. Ah, eu não sirvo para nada. Cuidado. A consciência é acessar, antes de mais nada, o teu poder de observar a si mesmo. Mas nós estamos tão vinculados às nossas expressões materiais, às nossas encrencas conosco mesmo e com os outros, que nós fechamos as portas internas e nos tornamos irracionais. Nós nos tornamos aquelas pessoas que estão num nível de consciência que, em função do aporte de conhecimento e de investimento espiritual que nós temos, nós poderíamos estar fazendo escolhas de lutarmos contra os nossos processos imediatistas, automáticos. Existe uma parcela de mim que não está educada, eis a noção de processo de evolução, que não começou só nessa encarnação. O espírito que eu sou, que tem a autopercepção de si mesma, ou seja, espírito com E maiúsculo, começou há milênios, nós não sabemos. Como diz Leon Denis, a alma, ela dorme no mineral. Nosso princípio espiritual, antes de nós termos a consciência individualizada, e não me perguntem como, porque não dá para a gente entender ainda bem esse processo. O Espiritismo explica tudo que a gente dá conta ainda. Não me perguntem, porque eu não vou ter a resposta. E eu acho que nem os benfeitores mais próximos têm. Mas o princípio espiritual criado por Deus já dormitou no mineral. Sonhou no vegetal. Ensaiou o próprio processo de inteligência no animal e desperta no homem. Quando a gente despertou e teve noção de que eu sou um ser diferenciado, único, apesar de ter os meus semelhantes, porque consciência, em outra definição, é o quê? A consciência guarda o nosso DNA divino. É o gene divino. Então, em outras palavras, que são poéticas, vamos animar essa turma hoje? Tem boa notícia para a gente, para ir terminando as nossas reflexões. Entender que a consciência guarda a nossa conexão com o nosso Pai. A nossa consciência guarda a conexão com a zona do eu puro. Terminologia do Dr. Jorge Andréa. Ela guarda a conexão com aquilo que alguns chamam, aí tem gente que discute por conta dessas terminologias. Olha, quem quiser não concordar, dê outro nome e está tudo bem. Com a nossa zona do eu divino. Olha que bacana. Vou mais além. A consciência guarda aquela voz interior, a voz que vem do coração. Milton Nascimento. Funciona não, Maurício. Você não está vendo esse bando de gente maluca, violenta? Que consciência. Você acha que um animal daquele, a gente é bem fraterno quando vai falar do que está acontecendo, né? Você acha que tem consciência? Tem! Tem sim. Porque já houve épocas em que a nossa consciência estava embotada, cheio de camadas, ainda mais próximo da animalidade, da qual eu sou convidado pelos processos evolutivos. Porque mesmo quando eu teimo, a misericórdia e a justiça divina pega, dá uma maciada, desencarna, eu sou que nem aquele menino rebelde, eu não quero, aí dá aquela maciada, muito amor e tudo, mas Deus impõe a encarnação. Que isso, Maurício? É a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, resposta dos Espíritos. Respondendo a pergunta de Kardec, qual é o objetivo da encarnação? Deus impõe a encarnação. Aí tem gente que fica assim, que absurdo. Deus é amor, Deus não impõe. Ué, meu pai e minha mãe, quando eu falava que eu não queria ir para os colégios, não tem quem me amasse mais. Ele dizia assim, não quer, que bonitinho. Mas vai. Quem ama faz isso. Imagina Deus. A diferença é que ele não fica bravo. Porque minha mãe às vezes ficava mesmo. Entendeu?
E às vezes vinha a psicóloga, que era um chinelo, para poder ajudar aí com mais consciência, né? E assim, o despertamento, pelo chamado carinhoso, pela orientação, há o despertamento de consciências que basta nós mostrarmos a lógica para adestrar o teu raciocínio. Às vezes você precisa estar numa situação difícil, onde se você não usar os teus recursos, você sucumbe. É por isso que o próprio desenvolvimento físico hostil da Terra foi necessário para o educandário das inteligências rudimentares, mal saídas da infância da animalidade, que precisavam vencer o mamute, o tigre de dente de sabre, e criar as primeiras comunidades, exercitando a inteligência através do desafio do movimento e dos cenários hostis. E aí desenvolve os seus potenciais, porque na lei divina ele não criou autômatos, mas depositou em cada um de nós a semente com todos os potenciais, mas não só de inteligência, de sensibilidade, o que nós hoje chamamos, inclusive na neurociência, de dimensão afetiva, onde está aquilo que, dentro da doutrina espírita e nos arraiais cristãos, nós chamamos de quê? A nossa zona de atendimento aos sentimentos, a evolução das nossas emoções compatíveis com o nosso estágio evolutivo, que pede maior racionalidade, mas também amadurecimento dos nossos sentidos mais profundos, que não atendem apenas agora às exigências do ego, que foi absolutamente superinflado e superestimado nas nossas necessidades. Níveis de consciência que mostram estágios e patamares evolutivos diferenciados, mas que na semente, na base, todos nós temos o eu divino, o eu puro, o Cristo interno. Mas como assim o Cristo interno? Está poético demais. Jesus Cristo é o modelo para o processo evolutivo terreno mais perfeito que nós temos. A pergunta é o quê? 625. Ele é o modelo, o guia e modelo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem. Sim. E o seu poder como espírito puro, de um espírito que, antes de existir o planeta Terra, então tem pelo menos 4,5 bilhões de anos, já era puro e se reunia com tantos outros para construir. Esse espírito, qual é o poder que ele, na trajetória evolutiva dele, que nós não temos ideia, tem do ponto de vista de amplitude do seu poder mental e do seu poder de sentimento? Então, se alguém viu e gosta de X-Men, Marvel, DC Comics, os heróis que a imaginação humana fértil criou, é interessante. Já ensine aos seus netinhos, seus filhos, não tem super-herói maior do que Jesus. O poder desse cara é absolutamente imbatível. Então, esse poder é daquele que o pensamento dele, na atualidade, sobre o reflexo da sua união indescritível com Deus, porque é assim que é denominado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros, crísticos, que estão de tal forma ligados, reunidos, para a decisão, inclusive, das decisões e da condução da evolução do nosso próprio sistema solar, e a ligação que eles têm com Deus é indescritível. É por isso que Jesus falava, eu e o Pai somos um. Daí a nossa confusão. Porque ele buscou no seu processo aprimorar-se tanto para acessar, que nem nós todos temos, a fonte divina que há nele, que no seu processo de evolução, a sua consciência foi se ampliando nele e ele permitindo que a divindade que há nele se manifestasse cada vez mais em potencial maior. O nosso objetivo é refletir a luz de Deus que há nos nossos corações. E isso só se dá
com o nosso adestramento para mergulharmos nos potenciais de amor e sabedoria que há em nós. É claro que eu vou buscar os conteúdos espíritas, é claro que eu vou estudar as ciências humanas, eu vou mergulhar em tudo aquilo que estimule o desenvolvimento de potenciais que há dentro de nós. É por isso que a definição de educação é extrair do aprendiz luz. É por isso que Sócrates falava de maneira tão bela que educar era como ele olhava a mãe, que era parteira. Daí a maiêutica de Maia, que extraía do ventre, que ajudava, auxiliava. Olha só. Ah, eu dei a luz. Você não deu a luz nada, meu filho. Você auxiliou. Quantos pratos você fez, doutor? Ah, eu fiz vários. Não, o senhor, desculpa. Muito obrigado, mas o senhor auxiliou. Nós auxiliamos como tutores uns dos outros dentro de um instinto gregário que está caminhando no nosso processo evolutivo para se transformar efetivamente na verdadeira e vera fraternidade. Então, é extrair o que há de melhor na relação. Eu tenho, uma vez aumentando o meu processo de consciência, entender que há no outro também o divino. E eu preciso auxiliá-lo a ele extrair dos códigos que estão dentro dele o melhor que ele pode exprimir, a beleza divina. Então, vou dar um outro spoiler da doutrina espírita, que se coaduna também com o entendimento de grande parte dos grandes cientistas da educação. Educar é extrair caractere. Mas não apenas a informação, instrução, que faz parte do estímulo externo que mexe com aquilo que você tem dentro de você. Porque dentro de nós temos o quê, gente? Agora vamos voltar para 621. Aonde está escrita a lei natural? Resposta: na consciência. Gente, onde é que está isso? Hoje eu levantei e devo ter deixado em casa, então. Conta de besteiras que eu fiz hoje. Não é assim que a gente faz, às vezes? Menino, juízo! Não, mãe, eu tenho muita, por isso que eu não estou usando. Só não estou usando. E é isso mesmo. O juízo, o juiz, mas não o juiz impiedoso, que a gente fala juiz já fica pensando em coisa ruim. Não, juiz no bom sentido mesmo. Os códigos para acertar e não errar estão dentro de nós. Quando Deus, na lenda das tribos, se eu não me engano, Yux, me perdoe, estou falando o nome errado, é uma lenda que está no inconsciente, Jung chamaria de inconsciente coletivo, de uma das tribos americanas mais tradicionais e antigas, que dizia que houve uma grande reunião da criação porque o Criador queria esconder o maior tesouro, porque ele havia dito para todos os animais que ele estava criando um ser diferente, era o homem. Os animais não gostaram muito da ideia, achavam que ia vir coisa difícil. E diz que essa nova criação, ele precisava esconder um tesouro muito profundo, num lugar muito difícil. E na lenda, foram perguntando para vários animais, bota no alto da montanha, no fundo dos oceanos e tudo. E todo mundo ia contrapondo, e na lenda Deus, o Criador, ia dizendo, eu acho que não. Até que de repente o tatu, que era discriminado, não é? Foi dar opinião, todo mundo queria fazer o tatu ficar calado, e o tatu deu a seguinte ideia, por que o senhor, eu sou especialista em cavar buracos bem fundos, por que a gente não cava um buraco muito fundo para colocar esse tesouro? Para resumir a lenda, isso, segundo a lenda, deu uma ideia para Deus, não é? E aí Deus resolveu colocar no coração do homem, bem escondidinho, a sua própria lei, para que ele não achasse, não, para que ele fizesse o esforço que lhe cabe, para ir tirando e se aproximando desse tesouro que está sempre dentro.
Vejamos se não é isso que todas as culturas e todas as religiões falam, mas como a nossa referência mais direta é o Cristo, vejamos, olha aqui, a gente sabe, mas eu vou pegar aqui, nada disso aqui é ideia do Maurício, tá, gente? Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 21, o reino de Deus não vem com aparência interior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então a consciência está no nosso arcabouço, no espírito que nós somos. Leon Denis, a consciência no sentido íntimo é o processo evolutivo onde a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e acorda no homem. Só que muitos de nós estamos ainda, segundo Pedro Ouspensky, discípulo de Gurdjieff, dentro desse movimento que foi culminar naquilo que nós chamamos atualmente de a psicologia transpessoal, que Joana de Ângeles tanto faz conexão com o conteúdo da doutrina espírita e com o evangelho profundo do Cristo, que não é um código para que a gente viva uma vida material sem problema, que é o nosso equívoco em buscar a religião só para resolver o problema imediato da minha dor. Não tem importância, a gente vai terminar daqui, todo mundo tem que tomar um passe mesmo, quem está precisando. E não se sintam culpados, porque quando a gente está com a dor e está no corpo mesmo, a gente não busca o hospital, não busca a farmacinha, é para a gente ir regulando, espiritualmente também, mas para a gente tratar, para ficar bom sempre e não precisar estar sempre sujeito aos desequilíbrios que voltam ao processo de desequilíbrio energético. Eu tenho que investir na minha reeducação, em eu buscar na minha farmácia interna, que são os meus potenciais divinos, a conexão com Deus. E que não é um processo apenas, me perdoe a palavra místico nesse sentido, da gente entrar em comunhão e entrar no estado alfa, beta e por aí vai. Legal isso. Mas a conexão com o lado mais profundo que é interno passa por um estado de consciência que vai buscar um olhar que não é só de raciocínio, é de um olhar de amorosidade. Eu preciso dulcificar a forma como eu vejo as coisas e as pessoas, sem estabelecer um olhar tão azedo, tão julgador, tão crítico quanto mais, que só consegue ver podridão. Invertendo o processo não para negar aquilo que está de errado, mas um olhar aproximado do exemplo do Cristo, que nos aconselha a olhar o seguinte: ele não olhou as nossas mazelas, mas chegou a afirmar: Deus, Pai, perdoa, porque eles ainda não sabem o que fazem, apontando para dizer o seguinte: eles ainda não têm um nível de consciência, porque se tivessem não fariam o que estão fazendo. Entendendo que o despertamento da consciência, que aponta por ações de educação e de corrigenda sem violência, passa pelo amadurecimento de um olhar de compaixão. Mas a gente acha que compaixão, tolerância, piedade é fraqueza. Não cabe na luta do dia a dia. Não entende como é que eu vou aplicar num chefe difícil. Não entende como é que eu vou aplicar a doçura, a indulgência, que é a caridade, dentro de uma relação familiar complicada, difícil, porque na misericórdia divina, para ampliação dos teus poderes divinos, ele nos coloca no enfrentamento, não para a gente se matar, mas é para a gente se amar. Para eu entender que na medida que o outro às vezes é desajeitado comigo, será que eu não sou também em algumas partes? E se hoje eu me vejo muito mais dulcificado, pacificado, então mais ainda minha consciência diz: eu então, já que tenho maior instrumental e já consigo amplitude do olhar, eu tenho que olhar como aquele que olha para uma criança que está fazendo bobagem, mas não depõe em cima dela todo o peso da sua amargura, entende que precisa corrigir sem acabar com a criança, porque é uma criança. Então a gente não vai com o peso da cobrança que a gente faz para o adulto, para uma criança que está na inconsciência. Mas o fato dela estar na inconsciência não significa que eu, para não ter trabalho, deixo ela. Eu tenho o compromisso da educação. Então eu preciso ter sabedoria, mas eu preciso ter amor com essa criança. E do ponto de vista espiritual, somos essas crianças, carregando essa infância
amargurada, essa infância cheia de complexos de culpa e de raiva, que necessita de acuidade no nosso olhar, assim como o jardineiro sabe com acuidade preservar a planta e atacar aquelas pragas que podem comprometer aquele pomar, aquele jardim. Vejam que em tudo isso há sabedoria divina, só que a gente pega e fica astuto, especialista nos defeitos alheios, vendo a trave no olho do outro e esquecendo que os processos de cura da humanidade precisam de entender esse reino de Deus a ser construído dentro de mim para eu pacificar o mundo. Não tem condições se eu não buscar a pacificação interna. Então, onde que essa conversa chega? É naquele amor que o Cristo falou, de amar a si mesmo, de buscar ter compreensão e menos peso em relação aos teus erros, porque nunca sofremos tanto de depressão motivada pelo sentimento de culpa que tem ferido muito nós mesmos. Nós temos dificuldade em nos perdoar, de nos aceitarmos com as nossas dificuldades. O observador isento de si mesmo vai mergulhar e entender que não é apenas sombra, e precisa, numa linguagem junguiana, acolher a sombra, constatar que ela existe, porque ignorá-la é o pior remédio, como Cristo não ignorou as nossas mazelas, mas atacou o mal, preservando a gente do mal. Assim como o médico ataca a doença, mas separando o que é doente e o que é doença. Fazermos isso no nosso coração e não nos contaminarmos com o estado de quase inconsciência do qual muitos dos nossos irmãos, no sentido muito específico da palavra, andam naquele estágio, como Gurdjieff fala, do consciente, do ser apenas fisiológico. Ele dorme, ele come, ele faz sexo e acabou a vida, só isso. Claro que o prazer material é legal, mas quais são as outras aspirações? Esse corpo vai embora e eu tenho que me lembrar que eu sou lucigênito. Olha que nome bonito. Eu sou filho da luz. Eu sou filho de Deus. E a gente ouve pastores, padres, palestrantes falando isso. Aí chega em casa, eu não valho nada. Eu tenho vontade de esgoelar, de matar. Que bom, meu filho. Você já reconhece isso? Mas deixa eu te dar uma notícia. Até o criminoso mais insensível, aquele que é considerado psicopata, que a psicopatia, porque a gente fala psicopata como se a gente entendesse o diagnóstico, e a gente não entende. Psicopata é aquele que faz o mal, tem ideia de que fez o mal, mas não tem nenhuma perturbação afetiva. Ele não se arrepende, ele não sente remorso ainda. Há um processo de desconexão e de ruptura com o lado sagrado dele tão forte ainda, que ele é capaz de fazer as maiores atrocidades e encarar sem sentir vergonha. Então, para todos nós que às vezes nos sentimos culpados e temos remorsos, é uma boa notícia, já foi pior, gente. Para muitos de nós. O Pai, que é Deus, que é supremo amor, nos ama, com todo respeito, muito mais do que nossos pais, nossas mães, até outras pessoas que já nos olham com tanto amor que são capazes de dar a própria vida biológica, dar a vida por nós. Imagina Deus. Mas quando a gente, por isso um dos objetivos dessa nossa fala hoje, dessa nossa reflexão, consciência, entender consciência mais do que nós temos um novo conceito pela doutrina espírita, porque não é tão novo. Nós temos a dimensão do espírito imortal que vai continuar a viver, que vai ampliar, que no olhar da misericórdia e da doçura de um Cristo, nunca olhou para nós como aquele criminoso daquela hora, porque quem ama vê muito mais. Ele olhou, não, por exemplo, para o senador orgulhoso, que era Públio Lentulus, e que apesar de reconhecer e ficar balançado no encontro que teve com Cristo, Jesus chega a convidá-lo, podes me seguir agora, ou daqui a 1000 anos. Sabe com quem ele falou isso? Para aquele que nós conhecemos hoje como Emmanuel, um dos maiores guias do Evangelho no mundo, não é só para a doutrina espírita. Mas foi o senador orgulhoso
que apesar de ter a informação e o cérebro apontar e dizer esse cara é grande, ele fez uma escolha da teimosia de manter o status quo. E a gente faz isso às vezes no dia de hoje. Quantas vezes a gente fala um absurdo de manhã por conta do nosso destempero, por não saber lidar com determinadas frustrações, até na nossa luta do dia a dia, e fala um absurdo para alguém que, inclusive, a gente só fala para aquele que está mais próximo, né? E, em geral, a gente fere quem a gente ama. Por isso que vencer a luta dentro de casa é sinônimo de amplitude de acesso à consciência que carrega a fonte divina em mim. E aí, às vezes, a gente chega no final do dia e, de repente, a consciência, porque eu sei que todo mundo tem. Porque quando a gente quer saber se fez algo certo ou errado, a pergunta não é só cessar a tua capacidade de raciocinar, não, mas se eu teria feito. Para a gente saber se o que a gente está fazendo está certo, com sinceridade, se voltem para vocês. Isso é comunhão com Deus, isso é oração. E pergunta: eu fiz o que fiz, ou estou pretendendo fazer o que eu estou fazendo, que eu quero fazer? E a pergunta é: como é que você se sente em relação ou o que você quer fazer, ou o que você está pensando em fazer, ou com o que você já fez? Ah, mas eu estou certo. A pergunta é: e está feliz? Está tranquilo? Porque se você não tiver, a tua consciência está dizendo: filhão. Ah, mas você viu o que o outro fez? E você viu o que o outro... A gente não justifica o tempo inteiro. Defesa de ego. E às vezes nós temos razão. Temos ou não temos razão? Muitas vezes temos. E não é abdicar de não agir. Mas como é que está o meu coração diante das injustiças? Diante do mal coletivo ou próximo? Porque Jesus podia ter ficado indignado no sentido de falar assim: eu não aguento mais com vocês. Imagina se fosse eu. Primeiro dia de missionário público, de ministério público, na hora que eu vi essas primeiras atrocidades, eu falei assim: Deus, tô fora. Com esse povo, eu não dou conta. Porque ele era perfeito. Só que a gente projeta nos espíritos superiores a nossa incapacidade, como diz a irmã Rosália no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar de caridade moral. Falamos tanto em caridade, e a verdadeira caridade, ou a caridade essencial, é a arte de nós suportarmos uns aos outros. É o que menos fazemos nesse nosso mundo, do qual a nossa grande virtude é o desenvolvimento intelectual. E o nosso grande vício é a indiferença moral. É por isso que, por mais que a gente estude, faça discursos, veja textos belíssimos, no fundo o que o mundo pede é: calma. Silencia muitas vezes. Não somos convidados à omissão. Mas agir com amor não não quer dizer que a gente não tem que usar de inteligência. E só usar a inteligência sem amor, amor e sabedoria, a gente não corrige. Então, na dúvida, quantos de nós têm feito o exercício de refletir e buscar o acesso a esta voz que não nos nega o amparo? Muitas vezes a gente fala: eu preciso pedir ajuda à espiritualidade. Peça. Mas deixa eu dar uma outra notícia positiva para todos nós. Nós todos podemos fazer conexão com Deus a hora que nós quisermos. Basta você conversar. Mas como é que eu faço isso, Maurício? Do seu jeito. Em silêncio. Mas eu preciso falar. Então tome cuidado, senão o pessoal vai achar que você está louco. Fecha o quarto, pelo menos. Senão o pessoal vai querer levar ou para a reunião de desobsessão ou para o manicômio, que está falando sozinho. Cuidado. Conversa do seu jeito, mas abre o teu coração. E vai depurando isso, porque não precisa de tanta articulação. Meu Deus, você está vendo como é que eu estou me sentindo hoje? E eu estou procurando, eu sei que não está certo, mas eu não sei como agir. Busca nos livros, imagina como Jesus teria feito, mas mesmo assim eu não sei. E se predispõe a uma movimentação, não é só para pensar, é para agir. E acalma o teu coração. Investe em ambientes, não é
um misticismo bobo ou apenas ritualístico, mas se forra de um alimento melhor. Assim como a gente cuida do corpo, da higiene pessoal, cadê a nossa higiene mental? E às vezes a gente está procurando tantos seguidores, tantos influencers, me perdoe, se esquecendo que o maior CEO da Terra é Jesus, o porta-voz de Deus e que também habita dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o gene da divindade. Nós temos todos os atributos em potencial, assim como a árvore que hoje vemos e ficamos espantados, frondosa, já foi uma semente, um pequeno broto, um pequeno arbusto, e se predispôs com o tempo e todos os processos desafiadores a submetê-los com fé, com esperança e conexão com Deus, que não nos permite injustiça nenhuma. Mesmo nos momentos mais desafiadores, onde a saúde está minando do corpo, onde os processos de falência, de dinheiro curto e outras dificuldades se inunde desse sentimento de amor, e a despeito de todas as dificuldades, pacifica-se dentro, recolhendo-te e refugiando-te em si mesmo e oferecendo ao mundo, dentro da expressão que já é possível, o reflexo daquele Deus que já pode brilhar no espelho da tua alma que você anda buscando aprimorar. Como diz Alta de Souza, no Parnaso de Além Túmulo, muitos conhecem, a gente finaliza assim, no pedido que ela faz numa oração sincera, buscando essa reconexão o tempo inteiro. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, à mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Muita paz, muita luz, muito mais Deus governando os nossos corações.